Boa noite, eu sou Camila Sangregório e esse é o Sabedoria. Nós temos um encontro marcado aqui todas as sextas-feiras às 19 horas. E eu vou contar para vocês que hoje é a nossa estreia e a gente tem uma série muito legal que vai acontecer durante os próximos dias. Hoje é o primeiro desses dias maravilhosos que a gente está preparando para vocês. E a gente vai falar sobre todos os aspectos do corpo. Então, alma, mente e espírito. Então, prepare o seu coração que tem muita coisa legal para acrescentar na sua vida. E hoje é um dia muito especial, é nosso dia de estreia. E eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito, que é minha família, que é a minha bispa Tati Bellucci, maravilhosa. Recebam ela com muita alegria. Essa mulher é uma mulher cheia de conteúdo do céu mesmo, uma história de vida maravilhosa. E eu sei que a nossa conversa hoje vai chegar lá no fundinho do seu coração. Vai trazer transformação, porque esse é o nosso objetivo. Amém. Amém. Seja muito bem-vinda, bispa. Obrigada. Eu quero agradecer ao convite. Me senti honrada, né, de ser a sua primeira convidada. E eu sei que você me convidou não só pelo conteúdo do livro, né, que é sobre o que nós vamos falar essa noite, né, mas porque você entende, né, que existe algo sobre a minha vida, reconhece aquilo que existe sobre a minha vida, e eu quero agradecer, né, a ti pelo convite e dizer que você também, para mim, é uma mulher muito sábia, sempre falei isso para você, né, e eu sei que através das coisas que você vai trazer aqui nesse programa, com certeza vai edificar a vida de muitas pessoas. Amém. É isso. Muito obrigada de verdade pela sua presença, pelo seu tempo, que é muitíssimo precioso. Sim. E sem mais delongas, eu quero te fazer uma pergunta. Eis-me aqui. Quem é a bispa Tati Bellucci? Quem é Tati Bellucci, né? Como você disse uma vez, a gente numa reunião, eu sou bispa, não sou bispa. Sim. Quem é Tati Bellucci? Meu Deus. Eu acho que essa, para todo mundo, essa é a pergunta do milhão, né? É a pergunta que todo mundo se faz. Quem sou eu? Sim. Né? E por muito tempo eu me perguntei e não tive respostas. Mas hoje eu digo com toda certeza, Tati Bellucci é filha do Deus Altíssimo, está nessa terra para refletir a glória de Deus, foi para isso que eu vim. E hoje, depois de um processo muito longo, né, de cura, de busca em Deus e de transformação, eu posso dizer, Tati Bellucci é filha de Deus. Você é uma bispa, está bispa. Sim. Psicanalista. Sim. Enfermeira, não sei se muita gente sabe. Hoje não exerço mais. Mas estudou muito, sim, entende? Sim. E você consegue refletir sobre o espiritual, sobre o corpo físico. Que estou precisando cuidar. E sobre a alma. Sim. E o que a psicanálise trouxe para você? Hoje é um dia que nós estamos falando sobre a alma, né? Que é o primeiro dos aspectos que a gente vai discutir. E o que a psicanálise, que foi a sua última formação, né? Sim. Trouxe para você de presente para transformar a sua alma? Conhecimento de quem eu verdadeiramente sou. Muitas descobertas de coisas inconscientes, que é isso que a análise faz. Né? E já digo aqui para você e para todo mundo que está nos ouvindo, se nunca fez, faça, porque fazer análise faz a gente olhar para a gente mesmo, faz a gente se descobrir, faz coisas que estão lá bem escondidinhas no nosso inconsciente virem, né, para fora e nos dá a oportunidade de ressignificá-las. E só trazendo essas coisas, né, à luz, é claro que se não fosse Deus e se não fosse na presença de Deus, a psicanálise ela só me ajudou. Ela foi só uma ferramenta, na verdade, né, para me ajudar num processo que eu já vinha caminhando com Deus, né, de cura, de busca, de conhecimento de quem eu verdadeiramente sou. Porque essa, na verdade, é a busca de todo ser humano. A gente quer saber quem a gente é, para que a gente foi criado, por que é que a gente está nessa terra, né, e essa é uma busca incessante. É por isso que a gente vê nos dias de hoje, né, os homens e mulheres indo a tantas partes do mundo, aonde se ouve falar que algo está sendo falado, as pessoas estão em busca, porque é um desejo do homem, né, quer saber
qual é o motivo da sua existência. E a psicanálise, ela me ajudou, ela foi e ela é uma ferramenta incrível para nos ajudar a chegar a esse conhecimento de quem nós verdadeiramente somos, de nos olhar e nos conhecer melhor. A gente tem esses 3 primeiros aspectos, né? Que são corpo, alma e o espírito. O corpo é a nossa casquinha, né? Aquilo que carrega tudo dentro dele. E é com o que a gente consegue tocar as pessoas, né? Como eu posso te tocar, como a gente caminha junto. Sim. É o corpo. O espírito é o sopro de Deus dentro de nós. E é o que precisa estar alinhadíssimo com Deus. Com certeza. Muitíssimo. Sim. E precisa ser realmente muito tratado, lapidado, enfim, mas são cenas para próximos capítulos. Sim. E a alma? A alma, ela carrega os nossos sentimentos, as nossas emoções. Sim, os nossos traumas, as nossas dores. Tá tudo na alma. E alguns anos atrás, os cristãos, eles olhavam só para a parte espiritual. E não tinham muito esse olhar para a alma. E a gente tem visto que nos dias de hoje isso mudou muito, né? As pessoas têm olhado para essas questões, têm buscado tratar, né, essas questões. E isso é o que tem feito a diferença, esse equilíbrio, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Edificar o espiritual, mas cuidar da alma. Isso é importantíssimo, porque as nossas dores, as feridas da nossa alma, é o que muitas vezes nos paralisa, é o que nos bloqueia, né? E a gente precisa cuidar da alma em todo o tempo, olhando para os nossos traumas, ressignificando os nossos traumas, as nossas dores. E foi isso que me fez escrever esse livro, né? Foi essa busca incessante por cura de traumas e dores, coisas que eu me lembrava, coisas que eu sabia, coisas que eram conscientes, e muitas que estavam inconscientes e que no processo foram surgindo, foram vindo à tona, né? E eu pude transformar, ressignificar. Mas não é algo que a gente faz, né? E deixa de fazer. É um cuidado contínuo. Cuidar da nossa alma é um cuidado contínuo. Não dá para parar, não. Eu lembro do dia que você fez a ministração de entrega desse material. Sim. Em busca do tesouro perdido. Eu lembro do dia que você fez a ministração de lançamento desse livro. E em cima daquele altar era outra pessoa. Muito diferente. Era uma pessoa muito diferente da pessoa com quem eu tinha convivido até ali. A sua energia, a sua alegria, você refletia em algo que era... que as pessoas olhavam e falavam, eu quero isso aí que ela tem. Eu quero viver isso aí. E eu sei que isso não está atrelado só ao aspecto da escrita. Não é só sobre o processo da escrita. Porque eu sei que tirar de dentro da gente as coisas que a gente sente, organizar isso nas palavras, nas frases e montar tudo isso, é custoso também. Sim. Né? Demorou um certo tempo. Você sempre foi cobrada desse livro, Sim. Todo mundo queria saber o resultado dele. Mas o que isso fez na sua alma? Como isso te transformou naquela mulher que eu fui testemunha naquele dia, naquele altar, que entrou alegre, com energia, e aquilo impactou tanto a minha vida, eu acredito que também das pessoas que estavam ali ao meu redor. Mas foi uma mensagem direta para mim. E o que transformou você nessa mulher? Na verdade, a transformação ela não veio, como você mesma falou e colocou muito bem, não apenas por escrever o livro. Primeiro pela superação, né? Porque quando o Senhor começou a me pedir para escrever esse livro, eu não me sentia capaz de escrever, eu não me sentia pronta para escrever. Eu sempre gostei muito de escrever, eu tinha muitos rascunhos, muito rabisco, muita coisa já escrita, mas eu não me sentia capaz de fazer isso virar um livro. Eu falava, Jesus, não vou dar conta, como é que isso vai virar livro, né? Não vou. É muita anotação, muita coisa, mas eu não sei como eu faço isso virar um livro. E essa era a minha questão com Deus. Deus, eu quero fazer o que o Senhor está me pedindo, mas eu não vou dar conta de fazer. Por não me sentir pronta e nem capaz. E quando eu vi o livro pronto, foi uma realização muito grande. Foi realmente olhar para mim e falar, uau, eu venci. Uau, eu dou conta de fazer coisas que eu acho que eu não consigo, né? E é uma superação muito grande, mas todo esse processo de cura e de superação, ele não veio por causa do livro, ele veio por causa do processo
que eu me permiti viver, que eu me permiti estar, né? Você conhece alguns deles, muitos deles eu relato aqui no livro, né? Como aconteceu, cada etapa, né? E eu falo muito sobre isso. Existe uma etapa e existe um processo para cada ser humano, né? Só depende da gente mergulhar nesse processo e se permitir ser curado. Só que nem todo mundo está pronto, né? Eu cito até aqui, quando pessoas enfermas encontravam com Jesus, a pergunta de Jesus era sempre a mesma: o que você quer que eu te faça? Por quê? Porque ser curado, né, depende muito da gente querer verdadeiramente essa cura e se permitir trilhar um caminho de cura, né? Porque existe um caminho para ser curado. E o que mudou e transformou a minha história foi me permitir passar por cada processo, por cada etapa, por cada... Meu Deus, cada momento que eu fui espremida, esmagada, né? Para que hoje eu pudesse realmente extrair, né? Esse óleo de cura, de transformação. E eu entendo que quando a gente ressignifica as coisas na nossa vida e quando a gente é curado, isso começa a se tornar um canal de cura também para a vida de outras pessoas, né? E é por isso que você disse que você foi impactada naquele dia, porque você conheceu, né, a Tati Bellucci antes e depois do processo, né? E hoje, como eu falei ali, eu reconheço, é palpável para mim as mudanças que aconteceram comigo, assim, é como se realmente assim a página tivesse sido virada e uma nova história tivesse sido escrita. Enquanto você está assistindo toda essa chuva de sabedoria, eu quero te pedir para curtir a página, para você que está aí no Instagram, YouTube, para você seguir o canal, no Facebook principalmente, que você possa compartilhar isso, para que mais pessoas possam ouvir esse testemunho de transformação. E, aproveitando esse momento, eu queria que você que está aí no Facebook, nos assistindo, que você compartilhasse essa mensagem. E aquele que tiver mais curtidas no seu compartilhamento, para ver, a gente vai sortear, vai presentear, né? Não é nem sorteio, você vai fazer um esforço, vai compartilhar. E aquele que tiver mais curtidas no seu compartilhamento vai ganhar um livro desse de presente. A gente vai organizar direitinho, você vai vir retirar aqui e vai ser muito legal. Vai ser transformador para sua vida, mas você que não vai ganhar, vai ter que comprar. Isso aqui é maravilhoso. Em busca do tesouro perdido. Aonde a gente encontra isso aqui? Nós temos ele por enquanto, só nas livrarias da igreja, mas também lá na minha bio tem o link para quem quiser. Bispa Tati Bellucci, @gmail. Não. Bispa Tati Bellucci, @Bispa Tati Bellucci. Rede social, a gente troca tudo. Você entra lá e lá na minha bio você encontra o link para fazer a compra do livro. Gente, vale muito a pena, de verdade. Não é só porque eu amo tudo isso. Eu falei pra Camila hoje que eu lendo, eu mesma, fazendo, grifando. Que maravilhoso. Sim. Quem escreveu essa anotação porque tem coisas que a gente vai escrevendo no processo e depois a gente mesmo esquece, né? Sim. A gente mesmo esquece. E hoje, lendo o livro, gente, quantas coisas o Senhor foi me dando. Porque o livro, ele é uma junção, né? Do meu testemunho, que é um testemunho muito forte, né? De cura, de superação de dores, de traumas, de abuso e de tantas outras coisas. Mas ele não fala só, né, das minhas dores e dos meus traumas. Ele fala de um processo de cura, ele traz questões analíticas, né, ele traz caminhos de cura mesmo. Então, eu confesso que eu mesma lendo, às vezes eu fico impactada com algumas coisas que o Senhor foi me dando e eu fui colocando no livro. Quando a gente idealizou essa série, o Senhor falava no meu coração para que a gente identificasse problemas, né, na alma, no espírito e no corpo, mas que nós trouxéssemos a solução também. Sim. Que é possível, que é palpável, que a gente pode viver, que a gente pode desfrutar, que a gente pode compartilhar. Sim. Como você bem fez nesse livro, que eu tenho certeza que vai transformar o coração de muitas, não só mulheres, mas de muitas pessoas. Não foi um livro escrito para mulheres. Já me perguntaram isso, né? Se o alvo é mulheres. Não, porque não são só mulheres Sim. que têm traumas e dores, né? Serve para homens, para mulheres,
para aqueles que desejam buscar ser curados. E foi tão lindo no dia que eu ministrei, né, sobre esse livro, sobre as coisas que estão nesse livro, e algumas outras vezes em outros lugares também que eu tive a oportunidade de ministrar algumas coisas que depois eu coloquei no livro, pessoas que vieram me procurar, né, e se identificaram, né, com tantas coisas que aconteceu na minha história, na minha trajetória, né, a gente sabe que hoje é algo, infelizmente, é algo que cresce muito, cresce cada vez mais, e é muito comum essa questão do abuso. Eu sofri abuso sexual por 3 anos, na minha adolescência, e ressignificar tudo isso não foi fácil, né? Mudar essas marcas, né? Fazer com que essas marcas de dor, de trauma, de sofrimento virassem marcas que hoje não me causam mais dor, mas me ajudam a ajudar outras pessoas. Foi um processo realmente, né? Foi um processo realmente. Eu falo muito aqui no livro que foi quando Deus me mostrou, né, aquela passagem da mulher encurvada, né? Quando eu lia aquilo, o Senhor me mostrava exatamente naquela posição. E já conhecedora da palavra de Deus, já tendo uma vida com Cristo, mas ainda nessa posição, né, de estar encurvada diante das dores, diante dos traumas, diante de tantas situações na minha vida. E isso me fazia sofrer muito, porque eu falava, Deus, se existe um caminho de cura, se existe um lugar de cura, por que é que eu não consigo chegar nele? Né? Se eu tenho te buscado, se eu tenho estado na tua presença, se eu oro, se eu jejuo, se eu busco, mergulho no Senhor para que isso aconteça, por que é que eu não consigo chegar nele? Né? E foi um processo realmente que eu tive que trilhar, de ressignificar essas coisas em Deus, de me conhecer e de entender realmente aonde é que doía, né? Às vezes eu costumo dizer que nós somos muito paliativos. A gente quer da Neosaldina quando o caso é câncer. Sim. Sabe? Então, a gente precisa entender realmente qual é o verdadeiro problema, né? E exatamente naquilo, para que a gente consiga transformar. Existe muita dor, né, na exposição desse problema real. Meu Deus. Então, quando as pessoas, em diferentes casos, né, o teu é um caso tão, né, tão intenso, assim, tão dolorido, até pra gente que lê, né? Sim. E às vezes as pessoas não conseguem romper com isso e abrir e colocar isso para fora e ressignificar. Essa palavra é impressionante, assim, quanto ela tem poder. Porque você pega uma dor, algo que aconteceu com você, e você torna aquilo uma cura, algo que vai sarar a vida de outra pessoa. Você encontra outro propósito, outra mensagem, né? Enfim, até alívio. Sim. E isso é transformador para você e para as outras pessoas também, né? Que as nossas feridas possam curar os outros. Sim, e eu tive muita dificuldade por muitos anos, né? De falar, de trazer isso à exposição, né? Porque a gente entra, né? E eu trago muito essas questões no livro, a gente entra num lugar de vitimismo, né? Vítima do trauma, vítima da dor, vítima do abuso, né? E a gente fica nesse lugar. E na verdade, o abuso, muitas vezes, esse é exatamente o lugar que ele nos coloca, né? E a gente precisa lutar para sair dele, né? E foi o que eu fiz. Foi uma decisão, realmente. Eu não aceito mais estar nesse lugar. Eu não quero mais estar nesse lugar. Mesmo que para isso eu tenha que me expor, mesmo que para isso, né? Esse foi o meu processo de cura. Foi dar conta de trazer isso, né, à luz. Hoje conseguir falar disso, hoje conseguir ajudar pessoas, né, com essas mesmas questões, e saber, né, que esse processo de cura, né, hoje serve como bálsamo para a vida de algumas pessoas. Sim. Dentro do livro, a gente encontra algumas coisas até... Anotou aí. Marquei aqui para vocês, eu realmente vou ver. Coisas importantes. Aqui fala sobre aceitação, essa parte. Grifei algumas partes importantes. O livro inteiro, né? Sem problema. Já marca texto para marcar tudo isso aqui. Aqui a gente fala sobre... A gente fala, eu e você, né? Já estou envolvida aqui no processo do livro. Que você bom! Fala sobre amar
e se aceitar, né? Sim. Posso ler? Sim. Emocionada aqui, essa parte do livro. Contudo, nunca chegaremos ao estado de perfeição até que Jesus volte. O quanto é necessário que a gente entenda isso, que ele é perfeito, Sim. que só ele é perfeito, que ele é o nosso espelho, né? A gente tem que olhar para ele realmente como alguém, é o ideal, é o que eu almejo, é onde eu quero chegar, é com quem eu quero estar, é de quem eu quero estar próximo, né? De Jesus, eu quero me parecer com ele, mas eu não sou perfeito. Não. Então, aceitar os meus processos, as minhas dores, a minha personalidade. Personalidade é uma coisa muito incrível. Esses dias eu fiz como é que chama? É uma análise, não é sobre colorimetria, é morfopsicologia. Se eu não me engano, Guta, você está assistindo, me corrige, por favor. Guta, Leona. Guta. Eu fiz também com ela. Maravilhosa, isso é muito maravilha. Maravilha. E ela fala sobre os traços da sua face, seu nariz e o queixo e a orelha, nananana, e ela tá lá, acho que ela tá na França agora, se eu não me engano, estudando, maravilhosa, vou indicar pra todo mundo que ela é uma graça, uma menina acho de que toda Deus. pessoa tinha que fazer isso, é uma extraordinário. Sim. Você entender que o seu nariz, a sua testa, a sua orelha, nananana, a cor do seu cabelo, tudo tem a ver com a sua personalidade. Você sabe que até o corpo, eu fiz análise corporal também. Olha isso. Quanto é profundo. Tem os orais, que são os redondinhos. É que são nomes, né? Você falar que são nomes estranhos. Mas o seu corpo, ele reage de acordo com a sua personalidade, de acordo com as suas emoções. A gente engorda por um motivo, a gente emagrece por outro motivo. Senhor, as pessoas são, né? O corpo e é engraçado, porque se você analisar, muitas vezes você vê pessoas que fazem bariátricas, elas voltam a engordar. Sim. Por quê? Porque existe uma dor interna que faz com que o corpo dela, ele volte pro molde que a cabeça dela colocou. A própria Guta fala, me contou, vou botar aqui na internet pra todo mundo, que ela fez aplicação, né, no lábio e sai. Porque é o tipo do perfil dela. É o jeito dela falar. Tem os lábios finos. E ele sai, ele não fica. Sim, isso é muito impressionante, né? Quem explica isso? E quando a gente olha para as pessoas... É porque tudo é de ordem inconsciente. Sim. E enquanto a gente não olha pro inconsciente... É por isso que eu falei, volto a dizer, né? Sobre a questão da análise. Quando você faz análise, você começa a olhar para as suas questões inconscientes. Coisa que... Você fala, gente, isso tá dentro de mim, tá dentro da gente. E tão fundamental, né? Quando a gente olha para as pessoas, a gente tem muita dificuldade de aceitar as pessoas como elas são. Porque a gente tem dificuldade de nos aceitar como nós somos. Na verdade, isso se chama projeção. Tudo aquilo que você não aceita no outro é porque tá dentro de você. Sim, exatamente. Só que a gente não admite que está dentro da gente, entende? Tem que esconder mais confortável, né? Aquela dor que é difícil de expor, que a gente falava antes. Quando você olha uma pessoa cheia de pecado, cheia de defeitos, você não consegue admirar a criação. E ela é o principal da criação. Você é o principal da criação. Sim. Então, quando você olha para uma pessoa, você olha para as características dela. Quando a Guta me falava do aspecto do nariz e da bochecha, não sei o quê, eu falava, como Deus é perfeito. Eu admiro muito a criação de Deus. Eu olho na janela e fico horas. Senhor, que pássaros lindos, que árvores tais e flores tais. Parece doido. Ensina as crianças a fazerem a mesma coisa. Sim. Vamos admirar a criação. Mas isso quando para alguém na minha frente... Isso é lindo, porque a gente tem dificuldade de admirar as coisas que são... comuns. Sim. Corriqueiras. Porque tá ali o tempo inteiro. Então a gente tem dificuldade. Isso é lindo. Mas quando a gente olha para uma pessoa cheia de defeitos, você fala, como eu vou admirar? Como me admirar? Como que é o caso aqui do livro? Como eu olho para mim e vejo a perfeição da criação de Deus? Na minha personalidade. Um fala muito, o outro fala pouco. Um gosta de assim, outro gosta do outro jeito. Isso é algo admirável, porque foi a criação de Deus. Sim. Nós fazemos parte de um corpo. A gente fosse todo mundo igual. Exatamente. Cada um tem a sua função. Enquanto você não descobre que você é admirável. Sim. Você que fala muito é admirável. Você que fala pouco é admirável. Você que tem características diversas é admirável. Enquanto a gente não aprende a se admirar, você não admira o outro. Sim. Não é? Sim. E você não se admira. Então, é algo que, assim, a gente precisa aprender a se amar, a se aceitar. Né? E esse foi um processo que eu vivi. Eu vivi, porque eu tinha uma baixa autoestima, assim, absurda. E tudo em mim eu tinha dificuldade de falar, eu tinha dificuldade de me ouvir, porque tudo em mim me incomodava. Eu não tirava foto, porque todas as minhas fotos,
Eu achava feia, nunca tava bom. Sabe, eu era muito dura comigo mesma. E esse, muitas vezes, é o nosso mal, né? A gente é muito duro com a gente mesmo. E é isso que a gente precisa aprender, a se amar, a se gostar, né? Ninguém é perfeito, ninguém faz tudo com excelência, enfim, né? Mas a gente tem que se permitir errar, né? Se permitir ser apontado, Sim. né? E eu falo muito sobre isso, né? Que muitas vezes a gente não se permite vir a público, a gente não se permite deixar Deus nos usar naquilo que Ele deseja usar, pela vergonha, pelo medo da exposição, o que é que vão pensar de mim, o que é que vão falar de mim. Eu tive muito isso, eu tive que vencer isso, né? E hoje, de verdade, se eu fizer, vão falar, se eu não fizer, vão falar, se eu sorrir, vão falar, se eu ficar de cara fechada, vão falar. Então, eu não tenho, né? E isso é algo que a gente tem, que é um engano muito grande, né? De querer controlar até o que o outro pensa Sim. ao nosso respeito. Sim. E a gente tem poder de controlar absolutamente nada. Sim. Né? Então, a gente tem que se deixar ser quem nós realmente somos. E é nisso que a gente reflete a glória de Deus. Né? Sendo quem Ele nos criou para ser. Exatamente. E isso interfere no nosso relacionamento com as pessoas também. Total, né? Porque a partir do momento que eu sou dura comigo, você é dura essa com é a o minha outro. métrica, a minha régua com as outras pessoas você se torna também. uma pessoa julgadora, né? Você julga o tempo inteiro. Se eu não me relacionar, eu não vou fazer o que Jesus fazia, que era relacionar-se com as pessoas. Verdade. Ele tocava as pessoas, ele ia até as pessoas, ele ouvia as pessoas. Se eu tenho esses bloqueios, essas, né, interposições, eu não vou ali, não serve pra mim, ou se chegar muito perto, você sabe que aquilo vai botar alguma coisa pra fora de você que você não tá afim. Na verdade, a gente se esconde, né, o tempo inteiro, né? E muitas vezes você estar diante de uma pessoa assim, ela revela quem você é. Exatamente. Né? Então é melhor você se afastar e ficar ali bem camufladinho, né? Por isso muitas pessoas se afastam do próprio Deus, né? Porque Sim. quanto mais próximo de Deus a gente tá, mais próximo da verdade. Sim, a gente tá. Não fica então, encoberto, né? Você vê todos os carrapichos, né? Todas as coisas que estão ali incrustadas em você e precisam sair. E esse é o grande lance, né? A gente ter coragem de olhar para quem a gente verdadeiramente é. Ah, meu Deus. E a análise faz muito isso com a gente. Ela faz a gente olhar para dentro da gente. Faz a gente olhar o que realmente existe em nós. Né? E é transformador. É transformador. Você se olhar, se autoavaliar, e começar a ressignificar e transformar, né, essas coisas. Isso traz muita mudança. E falando em mudança, certa feita estava eu na minha casa, recebi uma mensagem do meu irmão, vamos denunciar aqui. O que aconteceu com a bispa? Ela está careca. O que aconteceu com ela? Você sabe se ela está doente? Alguma coisa está acontecendo? Um desespero Não foi global, só ele. Não foi só ele. Foi um caos instaurado. Todas as pessoas mandando mensagem perguntando o que está acontecendo. Meu irmão Não, desesperado. e o povo tirava quem não estava na igreja, né? O pessoal assistindo online, tirava a foto da TV e me mandava. Isso que aconteceu com você? Você tá doente? Você quer contar pra gente? Sim. Foi o caos. A gente ficou muito preocupado. Eu falei, meu Deus. Falei até pro meu marido, vou raspar a cabeça junto com ela também, porque a gente não vai deixar ela passar sozinha. Né? A gente lembra disso? Não vai deixar passar sozinha esse momento. Mas era algo de tratamento totalmente pessoal. Sim. Né? Era com você. E, meu Deus, que mulher maravilhosa, né? Sim. Eu nunca vi alguém tão lindo, maravilhoso, resplandecente. Nem eu. Careca. Era incrível. Tinha algo Nem sobre eu. você que não era Sim. nem seu, sabe? Um Moisés descendo ali do monte, resplandecendo algo que não era Foi dele. exatamente Era isso. incrível, era incrível. E você fala também sobre isso, né? Sim, no que seu foi livro. o processo final, né? Foi o processo final, assim, de Deus na minha vida. E eu já quero te dizer, você não é obrigada a raspar a cabeça. Falei isso para as irmãs da igreja. Falei, isso foi um processo meu. O clube das irmãs raspadas. Sim, claro que pode ser que isso aconteça na sua vida Sim. também, né? Já ouvi vários testemunhos. E engraçado até, depois que eu raspei a cabeça, eu encontrei muitas pessoas, assim, em alguns retiros que eu fui, em alguns lugares que eu fui ministrar. Algumas pessoas que falaram para mim, bispa, você me deu uma força, porque Deus já vinha me pedindo isso. Deus. E eu não tive coragem ainda de fazer. Eu falei, meu Deus. Então faça, irmã, faça. Porque até um rapaz, num retiro dos homens da igreja que teve, eu cheguei lá, ele fazia algum tempo que eu não via ele, e fui ministrar no retiro para os meninos. E ele tava com a cabeça raspada, ele tinha o cabelo comprido. E ele falou para mim que Deus já vinha pedindo para ele raspar a cabeça
E ele não teve coragem. Quando ele me viu de cabeça raspada, ele falou, poxa, ela mulher raspou e eu, homem, não tô tendo coragem de fazer. E aí quando eu cheguei lá, ele tava de cabeça raspada. Então assim, eu me surpreendi como Deus tem pedido isso às pessoas, né? E no meu caso, Deus vinha me pedindo já há algum tempo, né? Para que eu fizesse isso. E eu não entendia o que Deus queria com isso, né? E nós, como bons humanos que somos, né? Queremos entender o porquê, o pra quê. E esse era o meu questionamento para Deus. Senhor, o Senhor tá me pedindo, né? Para que eu faça isso, mas eu quero saber por quê. Qual é o motivo, né? O que vai acontecer comigo depois que eu raspar a cabeça? Só vou ficar mais feia. E Deus se calou, mas ele pedia. Ele não me deu respostas sobre isso. E eu falava para Deus, tá bom, Senhor, eu vou fazer, mas o Senhor espera mais um pouquinho, por favor. Eu tava com paciente, eu tava em processo de estudo, a igreja tava para inaugurar, tava acontecendo muitas coisas, e eu pedia para o Senhor para que ele esperasse mais um pouquinho, e Deus é tão fofo, ele é tão maravilhoso, que ele não ele não faz nada sem antes nos preparar. E ele foi me preparando para esse momento, né, me dando essa corda, né, me dando esse tempo. Falei, acho que eu nunca argumentei tanto, nunca fui tão bom em argumento como nesse tempo, né? A gente vai aprendendo a argumentar. Poxa, Deus, espera mais um pouquinho por causa disso, por causa daquilo. E eu falei, meu Deus, acho que eu nunca fui tão bom em argumento. E fui pedindo esse tempo para Deus e ele foi dando, né? E por que Deus foi dando? Porque o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece o momento certo de operar, o momento certo de vir com a cura, o momento certo. Ele não faz nada, né, quando a gente não está pronto para que ele faça. Porque existe uma estrutura, né, e foi lindo o Senhor ministrando isso sobre a minha vida. Existe uma estrutura psíquica, né, criada pelo próprio Deus. E a gente vai criando... a gente vai criando dentro da gente uma estrutura para dar conta de sobreviver aos traumas e às dores. E o Senhor sabe que se ele tem algumas coisas que se ele tirar de uma vez, a gente não suporta, a gente não aguenta. E é por isso que são processos, né? As minhas questões de cura não aconteceu do dia para a noite. Cada processo que eu fui passando, cada coisa que eu fui obedecendo a Deus e me permitindo viver, é que alguma coisa ia sendo curada, alguma coisa ia sendo modificada. E foi nesse processo, né? Foi um de cada vez que as coisas aconteceram. Mas esse último, que foi a questão do cabelo, foi algo que foi notório, não só para mim, porque eu confesso que eu dormi de um jeito, eu acordei de outro, e isso foi visível para as pessoas que convivem comigo, né? Todas elas viram o que Deus fez a partir disso. E eu fui pedindo ao Senhor esse tempo ele foi dando, ele foi me permitindo, né? E desarmando, ele foi desarmando a minha estrutura para que ele pudesse realmente fazer aquilo que ele queria fazer através disso. E aí, quando chegou no dia da inauguração da igreja, o Senhor falou para mim, então, filha, tudo que você me pediu já aconteceu, né? Eu fui deixando, fui permitindo, já aconteceu. Ele falou, mas agora eu preciso que você obedeça. E eu falei, ok, Senhor, eu vou obedecer. Mas eu confesso que antes de obedecer, eu só queria entender. Mas tá bom, pai. E eu cantava aquele louvor do Thales, mesmo sem entender, eu confio em ti. Eu falava, tá bom, Deus, mas mesmo sem entender, eu confio. Eu confio que se eu obedecer, algo extraordinário o Senhor vai fazer na minha vida. Enfim, e aí nesse dia, a pastora Gabi apareceu na igreja, fazia algum tempo que eu não a via. A Gabi também é minha madrinha de casamento, né? E quando eu a vi, o Senhor falou, é ela quem vai raspar sua cabeça. Eu falei, amém, Deus. E aí contei pra ela, nós choramos juntas, enfim, oramos juntas. E aí, no outro dia ela foi em casa. E ela já chegou, a gente já começou a chorar. Falei, meu Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E eu tenho em casa, né, a maquininha e tal, do AP. E aí peguei a maquininha, peguei a tesoura. Ela, como que eu faço? Falei, não sei, só faz. E aí eu coloquei um louvor, que esse louvor fala muito comigo, que é aquele eu quebro o meu vaso. E eu cantava isso para o Senhor, né? Que eu estava ali quebrando o meu vaso, eu estava entregando
ao Senhor, né? Uma oferta de amor, realmente, porque para nós mulheres não é algo simples de ser feito. Não é algo simples. Mas eu entendi que obedecer é melhor que sacrificar. Sim. E que em tudo, né? Em tudo na nossa obediência a Deus, é Ele quem nos honra. Algo especial Ele faz, enfim. E eu decidi obedecer e fiz, enfim. E quando terminou, eu me olhei no espelho e eu vi minha mãe, assim, no espelho. E minha filha ficou ali o tempo inteiro olhando pra mim. Ela, quando acabou, ela me abraçou, chorou, falou, mas tá igual a vovó. Porque quando a minha mãe faleceu, um pouco antes dela falecer, né? Ela adoeceu, enfim, então ela teve que raspar a cabeça e tal. E foi um processo, assim, também de cura, né? Eu conto aqui no livro, né? Que há 3 anos eu perdi a minha mãe, também foi um processo muito traumático, enfim. E nesse momento, assim, que eu me vi no espelho e vi a minha mãe, tantas coisas também foram curadas, coisas que eu nem sabia, coisas que o Senhor foi trazendo à luz em relação a ela, em relação à minha maternidade. Então, assim, tudo são processos, né, que Deus vai usando para nos curar. E depois disso, no dia seguinte eu fui para a igreja, né, a gente ainda estava na festividade da igreja. Eu cheguei na igreja, tava frio, né, então eu enrolei a cabeça, coloquei um lenço, enfim, subi direto, ninguém me viu. E quando eu cheguei no altar, careca, meu Deus, que constrangimento. Foi muito constrangedor, muito constrangedor. Eu não sei, eu não conseguia explicar o que estava acontecendo ali. Mas eu entendi que eu precisava daquela exposição. Eu precisava daquele momento realmente para que o Senhor fizesse o que Ele tinha para fazer. E ali, toda a vergonha, toda a humilhação que os traumas, as dores, o abuso embutiu em mim, foi tirado. Foi tirado. Eu até brinquei contando que depois eu andava na rua careca e jogando os cabelos. Me achando linda, sem vergonha alguma de estar careca. Eu nem me lembrava. Eu andava pela rua e eu via as pessoas me olhando muito, mas eu nem me lembrava que eu estava careca. Tô chamando atenção. Olha só que glória foi de transformador. Deus sobre a Foi minha vida. transformador. Foi realmente assim. Eu entendo, é claro, que o meu processo de cura não acabou e que eu acredito que de todo ser humano não acaba nunca. Sim. Né? Porque a gente tem coisas aí para mudar, para ressignificar ao longo da vida. E também algumas coisas que vão acontecendo, muitas vezes, que é trazer de volta, né? As marcas, as dores, os rótulos, né? Então é um processo contínuo de cura e de transformação. Mas é como se realmente, depois desse meu processo de raspar a cabeça, é como se realmente uma nova criatura nasceu ali. É nítido, as pessoas que estão ao seu redor, Sim. acho que dentro da sua casa principalmente, né? Sua família, Sim. o AP. As pessoas sempre olhavam para você com uma expectativa muito alta. E não é só por quem o apóstolo César é, ou pelo tamanho do ministério que vocês têm, Sim. mas pelo que você é. Porque ela abria a boca para falar, por mais que ela estivesse com medo, com dor de barriga, com qualquer coisa, era transformador. E sempre trazia algo da alma mesmo. Misturava os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente. Eram as melhores pregações. A gente estava ali anotando todos os seus aspectos para poder meditar sobre isso, né? E a partir do momento que você rompe dentro de todo esse processo, é nítido o validar do seu processo e a real transformação. E é uma bênção a gente poder compartilhar sobre esse livro, algo que eu sei que é fruto do coração de Deus, que foi revelado no seu coração. Sim, até o tema, né? Mudar. Até o tema. Vai mudar a vida das pessoas, eu tenho certeza. Eu sei que todo mundo que puder adquirir esse livro vai passar por um processo também. Isso é uma coisa que a gente precisa gostar de fazer, que é aprender com os processos dos outros. Com os processos das pessoas. Nos ensina, né? Muito, muito. Não são só os livros, não são só as grandes enciclopédias, enfim. Não é só sobre isso. Sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Poder
ter essa percepção, sabe? Reparar na evolução das pessoas, reparar no que tem acontecido, ser mão, ser voz, ser braço quando necessário, mas ver alguém feliz, se alegrar com isso e falar, Deus, é isso. Eu quero viver também essa transformação, ou eu quero ser veículo para que essa transformação chegue em outras mas pessoas. Isso só né? acontece até a questão do tema, né? Em busca do tesouro perdido. Por quê? Porque um dia Deus falou isso comigo, que havia muitos tesouros em mim, que Deus havia depositado sobre mim e que se perderam ao longo do caminho. Havia muitas coisas preciosas que o Senhor havia depositado sobre mim, assim como sobre a vida de todo Sim. mundo, né? O Senhor depositou coisas lindas e preciosas na vida de cada um, específicas, diferentes, diferenciadas. É por isso que ninguém é igual a ninguém e a gente não tem que querer ser igual a ninguém. Né? E às vezes a gente fica, por não aceitar aquilo que Deus nos deu, ou não reconhecer. Na verdade, eu acredito que não é nem que a gente não aceita, a gente não reconhece que dentro da gente existe algo tão bom. Né? A gente se sente tão pequeno, a gente se diminui tanto, a gente se inferioriza tanto que a gente não acredita que dentro da gente existe algo tão precioso. Né? E foi isso que o Senhor falou comigo. Existe algo precioso dentro de você. Só que você vai precisar ir em busca. Você vai precisar transformar, você vai precisar ressignificar, você vai precisar encontrar. Tá aí. Tá aí. E a gente só vai em busca quando a gente reconhece que existe. Porque enquanto você não reconhece que existe algo lindo e precioso depositado sobre a tua vida, você não vai buscar por isso. Né? E o que me fez buscar foi entender que algo precioso estava aqui dentro e que em algum lugar, em algum momento, eu iria encontrar. Sim. E a gente olha para tantas pessoas que têm se perdido em depressão, tristes. Cada a gente vez tem mais, um momento pós-pandemia, temos entrado numa normalidade de convivência com as pessoas e temos visto tristeza, lares e famílias destruídos, pessoas que sucumbiram mesmo à solidão, em tantas questões, né, dentro de si, que perderam seus trabalhos, várias coisas aconteceram, né, que levaram as pessoas. O isolamento é algo muito complicado. Sim. E mexeu com todo mundo, né, não só com quem perdeu seu trabalho, não só com quem perdeu seus entes, né, mas com todas as pessoas. E dentro de tudo isso, dessa desorganização das emoções, o que a gente poderia dizer para essas pessoas que têm hoje um buraco dentro de si e precisam encontrar um caminho de verdade, um caminho de justiça, um caminho de ressignificação das suas na dores? verdade, né, quando a gente fala de pandemia, de isolamento, a gente fala de solidão, a gente fala de estar sozinho muitas vezes consigo mesmo. Né? E isso a gente volta lá para o começo da nossa conversa. É o que a maioria das pessoas não fazem, é olhar para dentro de si. A gente está sempre olhando para o outro, sempre analisando o outro, mas a gente não para se olhar, para se analisar. E quando você se depara com a solidão, com o silêncio, você começa a se ouvir, você começa a ouvir o que está dentro de você. E é isso que tem feito com que muitas pessoas, né, passe por esse momento adoecendo. Por quê? Porque se dá conta de quantos traumas, dores, quantas coisas que estão ali dentro não foram curadas, não foram saradas, não foram tratadas. E por estar sozinho, ela precisa lidar com isso agora. E como é que lidar com isso agora? Como é que faz com isso agora? O que eu faço com tudo isso agora? Né? E isso fez com que muitas pessoas adoecessem nesse processo de isolamento. Mas agora é olhar para si. É olhar para dores, para traumas, é permitir realmente que a ferida seja aberta, né? E abrir a ferida é reviver a dor. E é o que a maioria das pessoas não querem fazer. Sim. E é por isso que a gente encobra, por isso que a gente esquece, por isso que a gente, né, joga lá pro fundão. Só que é como estar dentro de uma piscina. Você já viu uma pessoa dentro da piscina com a bola? Você pode tentar jogar ela lá para baixo o tempo inteiro, mas em algum momento ela escapa. Né? E isso é o que acontece com a gente, é o que acontece com as nossas dores. A gente tenta botar lá no fundão, só que em alguns ou em muitos momentos, essa dor ela vem. E às vezes a gente não sabe dizer por que tá doendo, aonde é que tá doendo, mas tá doendo. Né? E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. A dor tá lá, ela existe. Né? Mas as pessoas estão o tempo inteiro se ocupando de tantas coisas, né? Fazendo tantas coisas, e esse isolamento ele veio realmente, né, fazer com que as pessoas olhem para dentro delas e
e traga, né, todos esses sentimentos à tona. Só que o duro não é olhar, é o que fazer com isso, né? O que fazer com isso. Mas eu quero dizer que existe um caminho. E esse caminho é Jesus, não tem outro. Não tem outro. A psicanálise me ajudou muito, é uma ferramenta poderosa, mas ela não é nada sem Deus. Não é nada sem Deus, é só uma ferramenta. E o que realmente me trouxe cura, o que realmente alinhou a minha vida, foi mergulhar realmente no Senhor e deixar que as minhas feridas fossem abertas novamente. Porque enquanto a gente não permite que as feridas sejam abertas, né, enquanto a gente não permite sangrar de novo, né, a cura não chega. Porque a gente fica ali só encobrindo, né? A gente não traz realmente para que a cura aconteça. Então, eu acredito que essa questão da pandemia, do isolamento, né, e tantas pessoas que adoeceram nesse tempo, foi por conta disso, foi por parar e se ver, realmente se ver, se olhar, né? E aí as dores começaram a vir. Então, a gente vê que dentro da alma nunca se deve esconder, nunca se deve suprimir, nunca se deve fingir que não se sente, fingir que não se tem, né? Isso acontece também com seus comportamentos, com os vícios, com todas as coisas, né? Que a gente tem a tendência de esconder. Para você ser curado, realmente precisa ver a exposição. Ninguém tá dizendo que é para você ir na internet abrir sua vida, não é isso. Não é isso. Mas é sobre você abrir para Deus. Todas as coisas que têm estado no seu coração, tudo que tem acontecido dentro de você. Porque Ele vai dar um caminho. É ter a coragem realmente, né? De deixar... Às vezes a gente não quer nem pronunciar. Ninguém quer ouvir o som daquilo, para você já é destruidor. Sim. A gente não quer realmente olhar, né? Porque dói. Sim. Porque dói. Isso é um mecanismo de defesa, né? Todo ser humano tem isso. A gente quer se livrar daquilo que nos... Em algum momento nos doeu tanto. A gente quer se livrar daquela dor. Então a gente não olha para ela. A gente não olha para ela. Só que não olhar para ela não faz ela parar de doer. Sim. A dor, ela tá ali, ela é latente, ela continua doendo. Né? A gente só não tá olhando, mas a gente tá sentindo. Né? E o que a gente perde em deixar que doa um pouquinho mais, mas que em algum momento a cura chegue? Nada. Quando a gente fala de propósito, o processo é uma palavra maravilhosa, mas que a gente não gosta. Porque processo, você lembra de vale, você lembra do poço, você lembra da montanha, do vale, do monte, do pra cima, do pra baixo, do escondido. É doloroso. De todas as coisas ruins e complicadas. Sim. Processo, eu ouvi um tempo atrás uma amiga nossa, a Amanda, falar sobre isso, processo dela. Sim. E ela falava que se ela tivesse prestado atenção no que ela estava falando sobre processo, porque pedia mais processo para Deus, né? Porque é assim que a gente é transformado, passando por vários processos. Mas pedir de verdade, falou, olha, eu quero realmente passar por um processo profundo de alinhamento. Porque quando eu quero só a bênção, ou quando eu quero só o final, ou quando eu quero só a cura, para chegar ali, a gente tem um processo para passar. Então, que a gente possa olhar para o processo. Olhar para ele e ressignificar o processo, ver que ele é importante, extremamente fundamental. Na verdade, eu acho que a palavra não é nem olhar, é passar. Porque olhar, tá bom, eu tô olhando, tá tranquilo. Mas entrar no processo é o que muita gente não quer. Sim. Não quer, porque realmente dói, né? Tem dias que é muito difícil, tem dias que a gente quer desistir, começa a doer demais, fala, tá bom, Deus, É igual dieta. E a gente não chega no final. Um dia funciona, outro dia não funciona, você quer correr, não quer mais, quer comer, enfim, porcaria e não quer mais olhar pra você. Mas quando você tem realmente o foco no processo, nas coisas que... Por que focar no processo? Porque dentro do processo você vai receber várias coisas. Você vai crescer de várias formas. Você vai compreender Deus de várias maneiras, né? Aqui no seu livro, você compreende o amor de Deus por você. E eu falo muito sobre isso, né? O que mudou verdadeiramente a minha vida foi reconhecer o amor de Deus. Isso só um processo poderia te dar essa validação, né? Sim, porque
virou meio que chavão, né? Deus te ama. Tá bom, eu sei que Deus me ama. Como eu sinto o amor Mas como é que dele? eu sinto esse amor, né? E aí, às vezes, a gente olha para nossa história de dor e para tudo que a gente viveu, a gente fala, tá bom, mas onde estava o amor de Deus nisso tudo? Né? E os questionamentos começam a se levantar dentro da gente. Mas reconhecer esse amor e receber verdadeiramente esse amor foi o que curou a minha vida. Então, que você possa deixar-se passar por esse processo, que é único, especial, é só seu e diz respeito só às suas questões, né? Mas que pode transformar não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor, porque nós acreditamos que existe... Nós somos os últimos trabalhadores. E toda vez que uma pessoa é transformada, a sua casa é transformada, Sim, as pessoas ao sim. redor é transformada. E todas Pessoas as são gerações que alcançadas, vão vir. né? Pessoas são alcançadas através da nossa transformação. Sim. A gente falou de processo e existe um propósito, né, para tudo Sim. isso, que é o final de todas as coisas. E o seu propósito está atrelado a pessoas, está atrelado a famílias, né? Sim. Está atrelado à sua própria família. E para você viver tudo isso, você precisa passar pelo processo. E criar coisas lindas, assim, como esse livro. Sim. Deixar a sua luz brilhar. Exatamente. Isso é tão legal, né? A gente poder olhar, mesmo sendo um ser humano imperfeito, você olhar Sempre seremos. o valor, né, que você tem para Deus e Sim. que Ele se importa com o seu brilho. Eu sempre falo que na minha experiência de maternidade, quando eu olho para os meus filhos e eu quero que eles vençam, eu quero que eles cresçam, eu quero que eles evoluam, eu quero que eles desenvolvam. É só assim que eu consigo enxergar o amor de Deus pela minha vida, assim. Sim. Olhar e falar, é o meu Pai. É o Pai celeste, é o Pai das luzes, é o Pai eterno, é o Pai de todo mundo. Ele olha pra mim e ele fala, eu quero que você vença, eu quero que você se desenvolva, eu quero que você pare de ficar chorando toda vez que faz um dodói, né? Esse é o desejo de Deus pra Não nós, é? né? Que a gente Que a consiga gente deixe enxergar de esse ser amor. criança, cresça, amadureça, né? E se torne um adulto saudável. Esse é o desejo de Deus pra nós. Sim. É aquilo que a gente deseja pros nossos filhos, né? Deus deseja ainda mais, ainda mais. E essa confusão das emoções, essa falta de maturidade que as pessoas falam, Sim. né? Essa falta do Espírito Santo mesmo, para gerenciar suas emoções, te ajudar ali com a organização dos seus sentimentos. E isso pode te destruir, pode minar tudo que estava preparado para você, Sim, tudo né? que Daí estava a disponível gente, para você. Aí a gente entra realmente na divisão, né? Corpo, alma e espírito. Sim. Né? Se a gente só espiritualizar as coisas e não entender que existem dores e traumas que não são espirituais, né? São carnais. Eu tudo aquilo que eu vivi foi na carne, não foi no espírito, né? E que eu preciso sarar essa carne, eu preciso, né, cuidar dessa alma. Se eu não entender isso e não colocar cada coisa no seu lugar, né? Tudo começa a se misturar e é onde a gente vê muita gente perdido, né? Querendo cuidar volto a dizer, de câncer, dando Neosaldina. Não Sim. tem como. É impossível. Sim. Maravilhoso. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Esse livro, amém. esse propósito, esse projeto. Amém. Que todas as pessoas que puderem ter acesso a ele sejam realmente E através transformadas. desse meu processo foi que Deus me deu, né, um projeto chamado Casa de Cura. Que é algo que, assim, eu falo isso até no livro, né? Hoje ainda não é um lugar físico, mas o desejo do meu coração é que um dia esse lugar exista. Um lugar onde as pessoas vão vir para ser curadas na sua essência, na sua alma. Eu faço hoje Casa de Cura na igreja, mas não é ainda, né? Ainda não acontece como eu gostaria, né? Mas é algo que a gente já tem feito com as pessoas, né? De trabalhar essas questões emocionais. E eu creio em nome de Jesus que um dia nós teremos um lugar para receber essas pessoas, para tratar das emoções, para ressignificar os traumas, né? E ajudar essas pessoas a sair desse lugar de dor e de sofrimento. Quanto é isso? Quanto é fundamental, quanto é importante. Né? Sim, sim. E se Deus colocou no seu coração, porque já estava no dele há muito Amém, tempo, e a gente daqui a pouco vai amém. estar junto. E é Ele mesmo Fazendo que vai parte fazer disso. acontecer, eu creio nisso. Exatamente. Eu creio nisso. Bispa, neste momento, quero te entregar algo que a gente preparou para você, especial. Para os próximos convidados, não será assim, especialmente para você. Obrigada. É da Claras Papelaria. Nossa parceira suprema da papelaria. Tudo que vocês estão
estão vendo aqui, ó, Ó, gente. Claras Papelaria. Vale muito a pena, viu? Coisas lindas. Ó, ela já botou uma caneta linda aqui, que eu tava com uma Isso. feia. E eu quero convidar você nesse momento Ai, pra que você ir lá na gracinha. página amo da anotar. Church. Olha Vamos só, anotar, que fofo. que esse bloquinho de anotações é um bloquinho super legal, ele é infinito. Personalizado. Você pode ir colocando mais folhas, ele nunca vai acabar. Que legal. A estrutura é eterna. Depois Que a legal. Clarinha explica aí como Depois é que quero funciona. entender, sim. É muito legal que aqui possa ter as próximas palavras que vão impactar as próximas pessoas, Amém. a próxima geração. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor continua te usando dessa maneira. Amém. Muito Obrigada mais. pelo carinho. Obrigada, tá lindo. Eu queria convidar você a entrar lá na página da Prophetic Church. Somos chiques demais, né? E seguir a Tati Belucci. Não tá bispa, tá? Tá. Bispa, Bispa Tati Belucci. Bispa Tati Belucci. Apóstolo César, toda a família ali da Prophetic Church. E dá uma olhada, vê os nossos horários de culto. Tem segunda-feira, tem quinta-feira, tem domingo. A igreja fica aqui em Alphaville, na Alameda pertinho. Amazonas. Esperamos você lá. Vai lá conhecer a gente. Vai conhecer mais um pouco desse processo, vai ouvir uma ministração dela, Sim. que é extraordinário. Realmente coisas maravilhosas acontecem. A igreja é lindíssima, é um tempo fora do... A gente não tem igual aqui em Alphaville, vale a pena você conferir, você que está aqui em Barueri, na região. Mas a gente tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, aparece lá. Verdade. O povo com a Tem mala na gente- mão. É verdade. É um lugar muito legal. Tem gente de muitos lugares. É um lugar que vai te acolher, assim como me acolheu, acolheu minha Sim. família. É uma benção. E pra gente ir finalizando a Nosso bate-papo. nosso momento. Tava tão bom. Nosso café, gente. Nosso Fizeram até café. café. Olha, esfriou. Muito obrigada. A fazedor de café. Eu vou lançar palavras aqui, Deus. Eu queria fazer umas perguntas pra você. E Diga. são finais, rápidas. Ó, pra compartilhar. Pra ganhar um livro, a gente não pode esquecer. Falou já. Pode me ajudar? Pode falar, participa comigo, por favor. Olha aqui, se você compartilhar no Facebook, o que tiver mais curtidas, o compartilhamento que tiver mais curtidas no Facebook especificamente, a gente vai presentear com o livro. Tá? Tem 60 pessoas que compartilharam. Olha aí, 60 compartilhamentos. Então vamos Bênção. continuar. Quem tiver mais Compartilha, curtidas meu no povo. compartilhamento vai ganhar um livro. Realmente muito especial. Isso aqui vale a pena, gente. De verdade. De verdade. Não De foi porque eu verdade. escrevi, não. Não é? É. A pessoa que grifa o próprio livro. Não, Isso e eu é. já tive testemunho de algumas pessoas que falaram pra mim assim, isso eu tô lendo e tô relendo, porque algumas coisas, conforme eu lia, Deus ia trazendo a luz. Ia trazendo a luz. E daí, quando eu li de novo, Deus foi me mostrando outras coisas. Olha Eu falei, isso. então, irmã, seja curada em nome de Jesus. É isso. É cura pra sua vida, pra sua família. Para as pessoas que estão ao seu redor, você sabe de alguém que precisa ser curado na sua essência, na sua identidade, na sua intimidade. Todo mundo precisa, pode gente. presentear. Não existe um ser humano Você vai na comprar vida um lote que não e precisa vai de cura. distribuir para toda a sua família, para todos os Seja seus ela amigos. grande ou pequena, É todo isso mundo aí, exato. precisa. E é fundamental que a gente Sim. passe por esse processo. Sim. A gente pede para que você curta, compartilhe esse vídeo. A gente quer estar aqui com vocês toda sexta-feira, às 19 horas, com pessoas assim, tão fundamentais quanto a Bispa Tati, para que você receba algo do céu mesmo, para que você seja transformado. Num bate-papo assim descontraído, numa conversa, a gente até anota as coisas, mas na hora não é assim que funciona, né? Que Deus possa conduzir mesmo a nossa conversa e que você consiga ouvir da gente aquilo que é fundamental para sua vida. Estamos nos finalmente da nossa conversa. 16, 15. Vamos falar 1615 também, guarda essa emoção no seu coração. Eu te falei que a gente ia dizer algumas palavras, né? Tem um bate-bola no final. Bate-bola no final. Uhum. Eu vou te falar algumas palavras e eu quero que você me dê uma resposta. Rápido. Não foi combinado, ela não sabe as palavras, tá, É. gente? Que vierem no seu coração. Sim. Família. Meu alicerce. Filhas. Meu Deus. Um tesouro precioso que me lapida. Me lapida todos os dias. Todos os Ser mãe é um desafios. desafio. Igreja. Meu Deus.
Igreja é um lugar onde eu sou transformada, onde eu sou curada. Falar de igreja me emociona, porque quantas pessoas foram feridas na igreja e hoje não querem mais estar na igreja. Mas ali nós somos feridos, nós somos curados. Ali nós amamos, nós somos amados. Nós cuidamos, nós somos cuidados. E é por isso que o Senhor instituiu a igreja, para que seja um lugar realmente de transformação nas nossas vidas. Igreja é um lugar de transformação. Meu Deus. Acabamos essa aula agora nesse momento. Que fundamental. A gente passa por, né, tantos desvios aí do que é realmente... É muito triste, né? Nos dias de hoje a gente vê tantas pessoas que foram feridas na igreja e hoje não querem mais estar lá. Mas o lugar da cura também se encontra lá, né? E as pessoas que estão dentro da igreja, elas não são perfeitas, né? Não existe perfeição. E eu acho que o que traumatiza e traumatizou as pessoas é irem para a igreja com essas expectativas de que lá encontrariam pessoas perfeitas. Quando eu fui para a igreja, meu Deus, como eu sofri quando eu cheguei na igreja, porque eu tinha pouquinho tempo de conversão e o meu marido já era um pastor. Eu fui muito massacrada dentro da igreja. E se não fosse realmente eu olhar para o Senhor e o meu desejo de estar com o Senhor, eu tinha desistido no meio do caminho. E quantas pessoas desistem, né, do propósito, desistem do chamado, desistem de estar na igreja porque foram feridas dentro da igreja. Só que o lugar também de ser curado é lá, né? É lá. E as pessoas estão se agarrando, né, às decepções que sofrem na igreja, né? E o problema é que a gente bota muita expectativa nas pessoas, quando na verdade a nossa expectativa não tem que estar em pessoas, porque as pessoas erram, as pessoas falham, né? A gente tem que estar com o nosso foco e o nosso alvo em Deus. Sim. Se Ele estiver em Deus, nada nos pare, nada nos tira, né, de dentro da casa do Senhor, porque a Bíblia diz que é lá que a gente tem que estar. Felicidade. Uma busca constante, né? Momentos, né? A gente tem momentos de felicidade. A felicidade são momentos. E às vezes a gente não olha para os momentos, e é por isso que a gente está em busca dela o tempo inteiro. Propósito. É algo que só eu posso fazer. É algo específico de Deus para minha vida e que só eu posso fazer. Futuro. A Deus pertence. Não Fala sei só do conta, futuro. Senhor. Não quero saber, tá na mão de Deus. Bispa, e para finalizar de verdade agora, se você pudesse criar uma política pública, alguma coisa que chegasse até as pessoas de fato, com tudo aquilo que você aprendeu durante a sua caminhada, você tivesse autonomia, verba ilimitada, acesso sem fim. Oh, Deus. Olha isso. Oh, Para Deus. realmente tocar as pessoas, Sim. com aquilo que você viveu e aprendeu, o que você faria? A Casa de Cura. É um projeto que eu entendo e eu acredito que vai ser um lugar que realmente que será transformador para a vida das pessoas. Aí você me pergunta, o que é a Casa de Cura, Bispa? É como eu falei, não é algo físico, não existe ainda. Mas o Senhor me fez entender que o processo de cura de um ser humano é como voltar para casa, porque os nossos primeiros traumas e as nossas primeiras dores começam dentro do lar, é com o pai, é com a mãe, é com os irmãos, é na família. E enquanto a gente não volta para esse lugar, porque dentro de todo homem grande, crescido, adulto, existe uma criança que foi ferida, que foi magoada, e é lá que está os registros de dores e traumas, e a gente precisa voltar para essa casa, né? E a casa de cura, assim, na minha cabeça, é como se, assim, eu consigo ver realmente um adulto voltando para dentro de casa e ali voltando a ser criança e curando seus traumas e suas dores. Não é regressão, não é nada disso não, gente. Pelo amor de Deus. Não se preocupe. Não é isso não. É algo... Não tem hipnose, não tem nada. É um trabalho feito no inconsciente, realmente, né? Da gente voltar para o lugar onde os nossos traumas e as nossas dores aconteceram e ressignificar isso. E eu acho que isso aqui vai ficar gravado mesmo para sempre aí na internet. E a gente vai poder um dia olhar para esse programa, para esse podcast. Sim. E dizer, a Casa de Cura. É isso aí. Hoje existe. Saiu, existe e é de fato cura e transformação na vida das pessoas. É isso que eu creio. Eu quero falar uma coisinha sobre o 1615, que é um nosso projeto missionário,
que é Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criança. Já preguei lá. Então, se você puder, é verdade. Se você puder, entra aí no Instagram, procura 16:15 no YouTube, curte, compartilha. São mensagens realmente para que a sua família, os seus amigos sejam transformados. É algo que nasceu no coração de Deus. É um projeto improvável, mas que Deus tem levado para lugares onde a gente nunca imaginou. O podcast, então, né? A gente tem temas diversos, coisas muito legais ali. Eu quero te convidar a acessar também, ser um parceiro nosso ali no 16:15. E eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Foi realmente um prazer, uma honra, uma delícia te receber aqui. E a porta está aberta, sempre que você quiser, sempre que Deus quiser enviar aí as suas palavras para os nossos ouvidos, estamos aqui para receber. Vocês têm alguma coisa para falar? Alguém tem alguma ressalva? Não deixei nada passar. Então tá bom, muito obrigada. Senão vão brigar comigo depois, né? A gente não pode fazer isso. Muito obrigada, Bispa, de verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que Deus continue te enviando a lugares onde você nunca nem imaginou estar. Amém. Com força, com graça. Amém. Como a gente começou falando, né? Que o Senhor nos dê graça. Sim. Respire a graça de Deus. Respira a graça. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né? E que, em nome de Jesus, tudo aquilo que a gente compartilhou aqui, que possa, né, fazer a diferença na vida daquelas pessoas que ouviram e as que vão ouvir. Esse é o desejo do meu coração, né? Que essa cura alcance a vida de pessoas, levando também cura e transformação para a vida delas. Porque esse é o lugar que Deus tem para nós. Lugar de cura, lugar de transformação, lugar de amor, né? Eu brinco, eu falo, gente, eu virei a... Eu falo, gente, o amor de Deus é tudo que a gente precisa. Sublime. Né? É tudo que a gente precisa. E quando a gente encontra verdadeiramente esse amor, é o que muda e transforma a nossa história. E esse é o desejo do meu coração. É que todas as pessoas que ouvirem isso, né, sejam tocadas pelo amor de Deus. Você pode achar que a gente está aqui numa rasgação de seda, que eu estou não. apaixonada pela minha bispa. É que quando a gente tem o nosso coração curado, a gente consegue realmente olhar para o outro e dizer o quanto você é importante. E admirar o que Deus fez na vida do outro. Exatamente, porque de maneira assombrosa fui formado. Quando eu li isso, eu falo, Deus, de maneira assombrosa fomos formados. Sim. E realmente eu olho para ela e admiro todas as características de Jesus que tem nela. Como eu admiro também em outras pessoas e quero que ela avance, que ela flua, que ela cresça. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E assim eu quero para você também. Que você se desenvolva, que você seja curado, que você seja transformado, que você possa olhar para as pessoas e ver quanto é magnífica a criação de Deus. Mesmo com os defeitos, porque nós temos as manias que às vezes incomodam o outro, né? A toalha, o papel, cada um tem a sua, né? Que você possa olhar para tudo isso e enxergar os propósitos de Deus na vida das pessoas. Então eu desejo que na sua alma você seja curado essa noite, que você possa se abrir para um processo de cura e, se você permitir, eu vou estar aqui com você na próxima sexta-feira, trazendo alguém tão especial como a Bispa para fazer algo transformador no seu coração. Muito obrigada, eu peço que você curte, compartilha, indica para os amigos, porque isso aqui vai continuar sendo uma grande bênção. Amém. É isso. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.